acordo com a visão das finanças comportamentais, o que seria um comportamento financeiro racional? Porque, por exemplo, você falou de desconto temporal. Um dos caras que são, sabe, expoentes no mercado é o Warren Buffett. Eu enxergo ele como um cara que tem uma preferência temporal baixíssima. Ele valoriza muito o futuro e não o presente. Prova disso que ele está com 93 anos e está investindo em bolsa, com visão de longo prazo. Isso é racional? Porque ele é limitado. E aí você pensa, mas ele quer deixar patrimônio para os filhos. Poxa, já tem um patrimônio de 150 bilhões. A maior parte disso vai ser doado. Então ele continua trabalhando naquilo. Tudo bem que ele faz isso porque ele gosta muito, mas para obter uma recompensa que ele não vai usufruir. Será que isso, do ponto de vista das finanças comportamentais, é justificável ou não? É uma irracionalidade, de certa forma? Sabe que desde que as finanças comportamentais ela começou a se unir com a neurociência, e por isso que eu sempre gosto de ter alguém junto da neurociência e discutir essas questões, a gente começou a entender, o primeiro artigo do Kahneman sobre teoria de finanças comportamentais agregado à neurociência foi publicado em 2001, então ainda é super recente, né? Mas o que hoje se entende? Que, na verdade, quando a gente diz assim, vamos ser completamente racional, não é bom. Porque se nós não tivermos uma variável emocional que influencie nessa tomada de decisão, nós também vamos tomar decisões ruins. Então, pega uma pessoa que ficou com um córtex pré-frontal ventromedial, que é o que liga racional com emocional, digamos assim, né? Sem ele. Essa pessoa, ela vai ficar completamente racional, entre aspas, só usando o córtex pré-frontal dorso lateral, que é a área mais racional do cérebro. O que acontece? Essa pessoa está num jogo, pôquer, por exemplo. Ela não consegue ter percepção de, olha, aquele lá fez esse movimento, então eu tenho que agir dessa forma, eu tenho que... eu me liguei na fisionomia e aí com a fisionomia dele eu identifiquei... Não tem uma inteligência emocional. Não tem. E aí toma decisões ruins também. Ela vai jogar só com base estatística? Não vai levar em conta blefe, por exemplo? E ela também ela não consegue ter aprendizado. Então, por exemplo, se ela tá perdendo, aquela perda que ela teve antes, ela não consegue tornar aquela... Por que eu perdi? E aí aprender com aquilo para tomar uma melhor decisão ali na frente. Ela vai olhar como se fosse cada decisão isolada, sem esse processo de aprendizado. E aí ela erra também. Então, nós não queremos ser completamente racionais. Nós queremos, na verdade, tomar boas decisões. E aí o que é bom para mim pode ser ruim para o João, pode ser ruim. É completamente subjetivo. Nós queremos equilibrar essa razão entre emoção e aí sim a gente poder olhar e dizer assim, para minha vida... para os meus valores, que o João já comentou, né? Faz sentido eu economizar, mesmo tendo milhões, bilhões, que nem ele tem, isso me faz bem. Então eu vou lá e falo, então tá, Jéssica, agora tu tá dizendo que eu tenho que fazer o que me faz bem e eu vou sair por aí fazendo só o que me faz bem. Não é também esse extremo, porque daí a gente já estaria indo pro outro extremo de maior irracionalidade, entre aspas, né? Então esse jogo precisa acontecer. Sem esse jogo, a gente toma decisão ruim. Mas inclusive com dinheiro. Eu teria muita curiosidade de levar ele para um laboratório e fazer alguns testes. Seria legal, né? Acho que vai ser caro para fazer isso, né? Acho que porque não ele é um vai. outlier. Deve ser um dinheiro não paga. Muito fora da curva, né, cara? Ele é uma pessoa... Quem é que é parecido com ele? Ou temos algum comparativo? O Charlie Munger, o sócio dele, morreu com 99 anos, ano passado, comprado em bolsa. Eu achei que tu ia dizer pensando assim, em longo Bruno. prazo, né? Não, nem compara. Mas, por exemplo, eu vou pegar um outro caso. É porque eles são extremos em termos de desempenho, né? Certo. Porque conseguiram bilhões e bilhões de dólares. Perfeito. Mas no livro do Morgan Housel, Psicologia Financeira, a gente fez um podcast há pouco tempo e a gente sempre cita um caso que ele começa o livro falando dele. Ele fala do Ronald James Reed, que era um cara que era frentista, foi faxineiro e milionário. Ele morreu deixando um patrimônio de 8 milhões. E ele compara esse cara, que era uma pessoa muito simples em termos de instrução, com um chamado Richard Fusconi, que era um economista formado em Harvard, que tinha feito uma carreira brilhante, com 40 anos se aposentou, era milionário e quebrou na crise de 2008. Ele fala, olha só como é que é o mundo das finanças, né? Como é que ele é interessante. O cara que era faxineiro consegue ter um desempenho melhor do que o economista. Enquanto em medicina, o faxineiro não vai operar um coração melhor que o médico, em engenharia não vai construir um prédio melhor do que um engenheiro. E sempre que eu conto o caso do Ronald James Reed, um cara que morreu com quase 90 anos, com 8 milhões acumulados, só que ele tem uma vida muito simples. Aí tem um pessoal que fala, poxa, pra mim ele é um exemplo. Pra outros fala, cara, ele foi racional. Ele usou muito mal o dinheiro.
Ah, ele queria deixar o dinheiro para os herdeiros. Pô, podia ter dado antes, porque se ele tinha 80 e pouco, o filho estava com 50, sei lá. É melhor ganhar dinheiro com 30 do que com 50. Você poder aproveitar. Até questão de saúde, né? A minha avó agora, eu posso chegar para ela e falar, vó, paga uma viagem para onde você quiser ir no mundo. Ela vai falar, eu quero ficar em casa. Não tenho mais saúde para viajar pro Japão. Não dá. E ele doa 6 milhões para caridade. Só que para quem vai precisar de dinheiro, é melhor receber agora do que daqui a 20 anos. Então, ele foi realmente racional ou ele só tem um aspecto de racionalidade que também foge? Porque pensando em uma pessoa sem herdeiros, porque tem sempre isso de querer deixar o dinheiro para as próximas gerações. Mas uma pessoa sem herdeiros, eu penso que o comportamento racional dela seria trabalhar para acumular um certo dinheiro e a partir de um ponto, começar a usar esse dinheiro para, no final da vida, não é morrer sem nada, mas ficar com muito pouco, já que ela não vai levar aquilo que nem um faraó, né, pra próxima vida. Isso não vai acontecer. O dinheiro no caixão, já diria os velhos. Vai levar pro caixão? Então, será que esse é o comportamento racional esperado realmente? Ou não? Porque tem a questão do subjetivo, que o cara gostava de fazer isso. Qual é o nome do livro que você está lendo nesse momento? Morra Sem Nada. Ele está ele tá pegado nisso. Quer fazer um podcast sobre esse livro? Ele está pegado. Esse livro poderia ser um artigo de 5 folhas, entendeu? Ele escreveu 150 enrolando pra cacete. Ah, meu Deus. Mas é um livro legal, ele dá umas ideias disruptivas, assim, fora do que a gente tá acostumado a ouvir. Certo. Ele ia pegar mal só botar 5 páginas. Não ia vender, não ia ser livro, eu acho isso ruim, sabia? Eu Ah. acho isso ruim, essa ideia de que, não, o livro tem que ter 150 páginas. Cara, dá pra lançar... Eu já li um do Hayek, que foi um discurso que transformaram em livro. Tem 30 páginas. E eu acho brilhante a pretensão do conhecimento. Eu acho muito, muito bom. Mas hoje, se você lança um livro assim, eu vou te zoar, né? Mas Pô, sabe livro que de a 30 capacidade de escrever muito bem num espaço muito menor É mais difícil. Inteligência. é inteligência. É inteligência. Então a pessoa, se escreveu 30 e muito boa, olha pra aquele cara e diz, tirei o chapéu pra isso aqui, porque não é fácil. Ia comentar alguma Mas coisa. eu cortei Eu ia- vocês. Não, eu ia comentar do Buffett. Eu ia fazer uma pergunta, eu não sei também. Será que ele tem uma versão à perda muito grande? Dói pra ele perder? Eu acho que não, pelo acho seguinte, que sabia? também. Porque, por exemplo, se a gente pega investidores, um dos vieses que mais prejudicam o desempenho é o viés da versão à perda. Porque o cara comprou Magazine Luiza, que caiu 90%. Certo. Aí o cara pensa, não, eu tinha 10 mil, agora eu tenho 1.000. A empresa eu tô olhando aqui, não tá legal, mas eu vou segurar até voltar. Só que para voltar tem que subir 900%. Seria melhor ele vender aquilo e comprar, sei lá, Bitcoin, que pode dobrar de valor e recuperar uma parte do prejuízo, entendeu? Isso seria um comportamento, na minha opinião, que é um comportamento de uma pessoa inteligente na parte financeira. Só que pelo viés de aversão à perda, o cara não vende. Certo. E o Buffett não é assim. O Buffett comprou a companhia aérea, veio a pandemia, caiu, ele falou, foi um mau investimento. Ele vendeu e comprou outra coisa. Mas a pergunta que o Bruno fez e eu interrompi, e aí vocês não puderam responder, foi: será que esse cara que tá guardando dinheiro e vai economizar, levar o dinheiro pro caixão, né? É um cara racional ou não? Foi isso que ele perguntou. Não, tem a ver com essa mas é questão da isso que- aversão à perda. Eu vou mais pro lado do... Assim, eu vou especular. Vou especular do ponto de vista de hábito. Né? O quanto que ele aprendeu e criou um hábito de fazer aquilo. Sabe? Porque, veja, imagina quantas vezes ele já repetiu as operações e quanto tempo ele gasta da vida dele se dedicando a isso. Né? Seria muito difícil, talvez, para ele, imaginando aqui no ponto de vista mais geral, de mudar esse hábito. Tá, beleza, ele não vai mais fazer esse tipo de coisa. O que ele vai fazer da vida dele? Morrer, né? Talvez. Pois é. É que isso é muito Talvez ele valoroso, né? Talvez ele seria um cara bem triste daquilo que faz. É, com certeza. Eu acho que isso acontece, eu acho que é bem comum a gente observar as pessoas que trabalham a vida inteira para se aposentar. Aí quando tá aposentado, tá triste. Tá deprimido, lá, pô, mas não tem nada que fazer, tô aqui mal, não sei o quê. Então, eu acho que, assim, do ponto de vista que a gente falou antes, inclusive, eu acho que o cérebro, ele carece de atividade. Sim. Desafio quase que constantemente. E esse padrão de atividade, de desafio, de superação, de ver o que vai acontecer depois, eu acho que meio que modula o nosso comportamento para quase tudo. Eu não vou dizer tudo, mas para quase tudo. Isso vale desde o exercício físico, a alimentação, a qualidade de vida, a dinheiro, né? Ou seja, a gente está sempre tentando entender o que vai acontecer depois. Fico imaginando ele habituado a fazer o que faz e Tirar dele. tirar dele quanto que seria... Dolor. Mas sabe que, Triste. do ponto de vista financeiro, né? Por que eu também concordo com o Bruno que ele não tem tanta aversão à perda? Ele tem 50% alocação em Apple, não tem? Sim. Então, tipo, a alocação dele é incoerente com o que seria um modelo racional já. Porque quando a gente pega a diversificação de carteira, o que seria racional era uma alocação mais diluída, não 50% numa única ação. E ele tem essa alocação. Portanto, eu também acho que a aversão à perda ele não tem, acho que é hábito mesmo. Hábito. Hábito e valor, assim, realmente aquilo é valoroso pra ele. Mas você olhando assim,
de um ponto de vista de taxar, racional e irracional. O que você acha? Que é um comportamento realmente racional, com 93 anos, está trabalhando para ganhar mais alguns bilhões, sendo que você vai doar tudo no final, do mesmo jeito? Do ponto de vista extremamente racional, talvez a gente possa dizer que não é racional. Mas aí, o que é racional? Pois é. Né? A gente não tem essa resposta. Talvez vocês possam me ajudar, porque uma vez eu falei com a Malu, eu falei, amor, você já parou para pensar que normalidade é só um comportamento estatístico? Certo. Porque se você bota 1000 pessoas numa sala, as 1000 estão vendo um gnomo que não existe, eu sou o único que não vejo o gnomo, pra elas eu sou anormal. Sim. Todo mundo é esquizofrênico, só não me avisaram, mas eu que sou um cara diferente. Então é curioso. Por isso que essas definições são importantes, né? O que é o racional, o que é a inteligência, o que é um comportamento esperado. Eu vou falar disso o dia inteiro no final. Dá. Sim, não, mas o que você acha que o que você quer levar em consideração nesse plano todo é que é racional você investir para o futuro quando você tem 50 Sim. anos, quando você tem talvez 60 anos. Agora, já com 90 e poucos anos, a mesma atitude talvez Perfeito. não seja racional mais. Brilhante, Perfeito. Paulinho. É isso que você quer. Concluiu o raciocínio de uma forma Ó, excepcional. Vamos dar um exemplo mais prático ainda. A atividade física. Coisa difícil pra caramba. A gente não começou esse papo aqui falando assim, não, porque o ser humano adora economizar energia e tudo mais. Pô, mas a gente faz atividade física, né? Pô, mas que negócio é esse? Que hábito foi esse que a gente vai lá, gasta energia, E gasta foi nosso selecionado tempo? evolutivamente. Foi selecionado, mas é difícil criar Sim. esse hábito. Mas depois que cria, fica tão difícil não fazer. Ah, não fica. Não fica? Não fica, porque eu me exercito todos os dias. Por Há todos muito os dias. tempo, Há quanto né, tempo? Há Malu? quanto tempo? Sei lá, a minha vida toda, praticamente, mas regularmente há 15 anos. Mas se você não vai, E como é que se você eu sente? e se eu viajo, eu fico 10 dias sem me exercitar tranquilamente. Tá. Mas é que você, quando volta, quer fazer, talvez não porque sentiu falta, e pensando em futuro. Não, então, exatamente esse Mas é o ponto. totalmente racional pra mim. Mas veja bem, se você tá em casa, você não tá viajando, porque lembrando, você tá num contexto diferente, você tá te divertindo, sei lá, tá fazendo outras coisas. Em casa. Hoje em dia eu me exercito quando eu viajo, tá? Só pra Tá. deixar aí pra galera. Beleza, mas vamos lá. Se você não estivesse viajando, você estaria bem com uma semana sem fazer atividade física? Não, eu fico Aí, ó. ruim. Exatamente, esse desconforto que faz a gente se motivar, Sim. né? Porque, de novo, fica mais fácil. Não é gostosinho começar a fazer atividade física. Eu acho que são poucas pessoas que gostam de começar a atividade física. A gente se sente mais ou menos Recomeçar, eu acho que é pior ainda, inclusive. terrível. Eu acho que a gente se sente bem na metade em diante, talvez no final, diz assim, cara, que legal, a gente veio, tô bem aqui, isso melhorou o meu humor. Então a gente tá lidando superando o nosso desconforto e criando esse hábito a partir disso. Mas é interessante, porque do ponto de vista evolutivo, o legal seria você ficar parado. Você só não fica porque você tá olhando pro futuro e dizendo assim, cara, eu vou me sentir mal com esse negócio. Porque você sabe racionalmente que isso no futuro é como investir na poupança, sei lá, investir dinheiro, você vai investir na sua saúde.